Olá pessoal, aqui é a Vanessa e junto com a Ana nós estamos super empolgadas em apresentar o nosso incrível patrocinador, AgroGold, e é graças à AgroGold que nós temos episódios maravilhosos toda semana. Isso mesmo, Vanessa. A AgroGold não é só uma loja, é a referência no estado de Goiás quando falamos de moda country. Eles realmente entendem do assunto. É incrível a variedade que eles têm. Vestuário adulto e infantil, acessórios deslumbrantes como cintos e botas e até itens de selaria. A AgroGold, como uma gigante da moda country do nosso estado, tem lojas físicas em Itapaci, Uruaçu, Rubiataba e em Porangatu com uma loja nova e linda. A empresa ainda possui uma loja virtual completíssima pelo site agrogoldcenter.com.br. Tudo isso graças ao visionário Clayton, a mente por trás da AgroGold. Ele sempre traz novidades incríveis toda semana. Então, se você é apaixonado pelo estilo country, quer descobrir esse mundo, a AgroGold é o lugar. Muito obrigada, AgroGold, como patrocinadora oficial do nosso podcast, o Agora Pode. Acompanhe a AgroGold nas redes sociais e visite o site. Fiquem ligados nos episódios que vamos mostrar tudo dessa empresa incrível para vocês. Oi, amiga! Oi, amiga! Oi, pessoal! Olá! Estamos aqui hoje com a Beatriz, ela é diretora e supervisora da equipe Ative. Ela que é graduada em psicologia, tem mestrado, é especialista em neuropsicologia. Eu tenho que ler aqui, porque é muita coisa. Mulher tem especialista! Especialista em análise do comportamento aplicada e tem certificação de PRT. Vou falar assim que é mais fácil. Ela explica na íntegra o que é essa certificação internacional. Então, a pauta de hoje é sobre o autismo. Vamos falar as causas, o tratamento, os sinais, né? Então, vamos lá. Com você, Beatriz. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, meninas. E obrigada principalmente pelo espaço aqui, né? Acho muito importante trazer esse tema para todos vocês em relação ao autismo e justamente na semana de conscientização, né? Eu acredito que é um tema que tem que ser falado não só nessa semana, mas principalmente em todas as situações de oportunidade, né? Para que todas as famílias possam ter acesso realmente a o que é, né, essa condição clínica que é o autismo. E o que é o autismo? Então, vamos lá. O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Que tem como principais sinais e sintomas falhas de interação social, falhas na comunicação, a presença de comportamentos rígidos e estereotipados, né? E como o próprio nome já diz, ele vem lá do começo da infância, né? Do desenvolvimento. A gente consegue perceber sinais de autismo já no primeiro ano de vida. Então, a gente vai ter aquela criança que provavelmente vai ter uma falha no contato visual, já não vai ser tão responsiva na brincadeira, já não vai ter tantos interesses em compartilhar a brincadeira com outros colegas, né? Vai ter comportamentos repetitivos de enfileirar coisas, de empilhar coisas, de girar, de não dar a função adequada para o brinquedo realmente. A gente pode estar falando também de um atraso de fala, certo? Então, são vários sintomas realmente que a gente começa a perceber do autismo desde o primeiro ano de vida. Então, se a gente for resumir o que é o autismo, um transtorno do neurodesenvolvimento, né, de condição tripla sintomática, quando a gente pensa, né? Interação social, comunicação e padrão rígido estereotipado. E a gente vê falando muito sobre graus do autismo. Como que se dá? Como que esse processo? Quais são os graus, né, do autismo? Beatriz? Então, gente, em termos práticos, assim, quando a gente está na intervenção ali com a criança, com o adolescente ou com o adulto, o nível ele não diz tanto, porque o nível ele está dizendo muito da quantidade e qualidade de apoio que aquela pessoa vai precisar durante a vida, né? Então, às vezes, chega uma criança que ela é mais adaptativa, ela já tem a fala estabelecida, mas ela tem um grupo ali de estereotipias, né? Uma certa rigidez, e depois de um processo avaliativo, ela é diagnosticada como autismo leve, nível 1 substancial de apoio. Então, significa que ela já veio com um bom grupo de habilidades, certo? O nível 2, a gente teria um acometimento maior dessas habilidades adaptativas, né? E o nível 3, uma maior complexidade disso, podendo ter algumas comorbidades, como, por exemplo, a deficiência intelectual.
Na prática, eu sei que você, né, trouxe esses conceitos do nível, né, que você tratou, 1, 2, 3, mas na prática, quais seriam essas diferenças, esses sintomas? Na prática, não, no nível 1 a gente tem essa criança, ou esse adulto, no caso, que a gente vai ver um pouco lá na frente, com esses sintomas, com esse comportamento. Eu acho muito difícil estipular o sintoma para cada grupo, né, para cada nível. O que a gente considera realmente são 3 coisas. As habilidades que a criança tem, as que ela não tem, pensando em marcador de desenvolvimento, sabe? E as que excedem. Com esses 3 marcadores, a gente consegue definir o nível que a criança tá, porque aí eu vou saber se ela vai precisar de um cuidador na escola, quantas horas de terapia ela vai precisar, se em casa ela consegue fazer as atividades de vida diária sozinha, ou se ela vai precisar de auxílio para amarrar um tênis, para tomar banho, para escovar dente. Então, é disso, né, dessas situações que a gente fala pensando em nível. Só que por que ele não é importante em termos práticos? Quando a criança está inserida num bom ambiente terapêutico e num bom ambiente domiciliar, a tendência é que esses sintomas caiam. E com certeza ela não vai ficar naquele nível, porque o nível de apoio que ela precisa vai diminuir consequentemente. Esse é o processo. Perfeito. Como que a gente confirma esse diagnóstico? Tem que ir a um médico ou um terapeuta, psicólogo? O diagnóstico, ele é integralmente clínico, né? Interdisciplinar. Isso. E se a gente for pensar numa estrutura de cultura, nós aqui em Goiás, de praxe, as famílias procuram médicos neuropediatras, né? Que fazem uma avaliação inicial. Esse médico encaminha esse paciente, esses familiares, para uma equipe multidisciplinar, que é o teor que nós trabalhamos hoje aqui em Ceres, para que seja feita uma avaliação de comportamento ou neuropsicológica, né, que colabore com o diagnóstico que é clínico realizado lá no consultório, né? Então, hoje, o laudo, o diagnóstico, ele pode ser feito tanto pelo médico, vai ser laudado lá pelo médico, e vai ser feito também um laudo psicológico apontando os sinais, os sintomas desse autismo, né? E qual vai ser o procedimento interventivo que essa criança vai ter. Isso com que idade, Beatriz? A partir do primeiro ano. A mãe percebe que ele já tem algum grau, alguma dificuldade? Para você ter uma ideia, na Ative a gente teve pacientes chegando com 8 meses, 9 meses, né? Então é um período que a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente precisa considerar a janela de oportunidade, a gente precisa considerar o ambiente, se esse ambiente é bom, se tem estimulação, né? Para que a gente conduza processos diagnósticos. A gente tem uma maior liberdade avaliativa, né, ali depois dos 12 meses, porque a gente já tem marcador de fala, marcador de marcha, de outras habilidades de desenvolvimento também. Então, a gente consegue ter também mais instrumentos psicológicos para avaliar, tá? Mas eu costumo dizer que mãe nunca erra, né? Então, mãe bateu o olho ali no bebê 6 meses, ela já começa, tá normal, não. Ah, não, ó, não olha para mim. Não quer brincar, não aceita alimento tal, textura tal. Então, a gente já vai, tá na fase de introdução alimentar, essa fase, estimula, faz isso, faz aquilo outro. Se até 18 meses não se tornar falante, se até tantos meses não apresentar tal habilidade, aí a gente precisa partir para uma avaliação. Porque aquele conceito cultural de que a gente tem, de que cada um tem seu período de desenvolvimento, é real, entre aspas. De fato, todos nós vamos nos desenvolver numa época, só que existem os marcos do neurodesenvolvimento. Então, por exemplo, até os 18 meses, o bebê precisa se tornar falante. 2, 3 palavras, associação de palavras, né? Se isso não acontece entre os 12 e os 18 meses, que aí cada um vai adquirir na sua época, passou dos 18 é atraso, certo? É essa concepção que a gente tem que ir mudando, né? Porque a gente facilita até os processos diagnósticos. A falta de estímulo também influencia, né, Beatriz? Muito. E a gente Se a mãe é aquela mãe que trabalha muito, a babá não tem tempo de estimular, a babá não tá ali, né, para estimular a criança, não consegue estimular da forma que a mãe estimula se ela estivesse em casa. Sim. Pode atrapalhar também, né, e atrasar um pouquinho. Atrapalha, confunde, né? E nós tivemos a variável pandemia. Sim. A gente até costuma falar na Ative que é o bebê da pandemia. Então, muitas vezes, hoje, tem pais se confundindo, né? E a gente até fala, será que é autismo mesmo? Porque nem tudo é autismo, né? Então, às vezes, a criança tá lá
num grupo de horas, 2, 3 horas, sem nenhum tipo de estimulação com adulto, no celular ou na TV, tá? Mas já deixo claro, eu não sou contra telas. Tudo que é bem controlado, né, faz bem. Eu acho que o excesso que é o problema. Então, isso, tanto a pandemia quanto o ambiente, com certeza gera uma confusão ali nos pais e eles chegam até nós. Mas é muito fácil discriminar. Porque no processo de avaliação, a criança ela vem para uma estimulação pesada. Então, a gente vai no marco de desenvolvimento dela ali estimulando. Se a criança tem habilidade e não é por um atraso do neurodesenvolvimento, aquela habilidade aparece imediatamente. E os pais já começam a falar, ué, mas veio para avaliar com 2 sessões, eu já vi isso. Mas não é porque a gente faz mágica, é porque essa habilidade sempre existiu. Ela só não era estimulada corretamente, né? Então, a gente tem muito esse cuidado hoje, na hora da avaliação de um procedimento diagnóstico, de discriminar quem está num ambiente pobre de estímulo, de baixa estimulação, e quem, de fato, tem atrasos, que é onde a gente avalia por marcador de desenvolvimento. E tá, eu sou uma mãezinha que desconfio, né? Seja tanto lá nos 6 meses, que não é o ideal, né, para se diagnosticar, ou após esse período de 12 meses. Eu entendi que tem alguma coisa ali diferente, que é um ponto de atenção. O que eu preciso, o que eu devo fazer, quem eu posso procurar, qual que vai ser o caminho correto ali, Beatriz? Desconfiou, melhora o ambiente da criança. Acho que é a primeira coisa, né? Então, se você está desconfiada disso, enriquece o ambiente da sua criança. Então, vai para a hora da história, vai brincar sentada no chão, não adivinha as coisas para a criança, né? Chorou, já sei, é água. Não, vamos lá ensinar a pedir água. O que você quer? É água? Então fala para a mamãe, a água. E o som que sair referenciado à água é o que vai ser reforçado naquele momento, né? Então, se você melhora esse ambiente, você já tira a sua dúvida. Porque se você oferece para essa criança um ambiente rico e ela responde, pronto, o problema estava sendo aqui em casa esse marasmo, né? Se mesmo num ambiente bom, com muita estimulação de pai, mãe, esse atraso permanece, aí a gente precisa ir atrás de equipes que façam esse tipo de intervenção. E o caminho pode ser variado. Não quer começar pelo médico? Pode começar pela equipe de intervenção. Pode passar pela avaliação primeiro e depois ir até o médico para o fechamento diagnóstico. Essa ordem não impacta muito, né? Porque normalmente quando a gente está falando de bons profissionais, via de regra, eles se baseiam num procedimento de avaliação para entender exatamente aquilo que eu coloquei lá atrás. O que a criança tem, não tem, o que excede. Ok. Beatriz, existe alguma causa? Por exemplo, a mãe teve algum problema na gravidez ou telas? O que pode... Existe alguma relação para ter... A criança é autista? Tem alguma causa? São muitas, né? A gente, nos últimos anos, a gente tem muito dado de literatura a respeito da causa do autismo. Recentemente, eu voltei de um seminário de TEA que aconteceu em São Paulo. E o Salomão, que é um neuropediatra muitíssimo conceituado no nosso país, ele trouxe algumas causas ambientais que estão sendo validadas já, né, cientificamente, como, por exemplo, o ganho de peso na gestação para acima de 18 quilos, né, mães que já entram no processo gestacional em obesidade, o uso de ácido valproico também foi indicado como uma das causas ambientais, e até o paracetamol, se ministrado nas últimas semanas de gestação, né, ou nos primeiros dias de vida muito importante, da criança, né? E para além de fatores ambientais, o autismo ele é herdado. A gente tem marcadores científicos para mais de 92% de herdabilidade. E num último estudo que a gente teve, até a UFSCar participou, Universidade Brasileira, né? Foram mais de 77 genes triados para o autismo, né? Confirmando aí para nós a demanda genética alta. E no caso seria a compatibilidade do gene da mãe e do pai? Ou porque a mãe tem alguém na família que é? Alguém na família, é herdado mesmo, né? Entendi. São os genes mutados realmente, esses 77 genes que provavelmente vão ser listados para nós em breve, né? Para que tenha um cuidado maior no sentido ou de uma estimulação, uma melhora disso, né? Para favorecer em termos de qualidade de vida também, e todos esses fatores ambientais que propiciam. Eu acredito muito que esses fatores externos ambientais,
eles já estão relacionados a famílias que têm o processo de herdabilidade do autismo, Sim. certo? Aham. Então, tem que ter uma base ali genética que sustente e que o externo, o ambiente externo favoreça. Entendi. Aí realmente faz muito sentido, né? Sim. Ok. E hoje, como que é feito o diagnóstico? Existe algum exame? Como que é feito esse diagnóstico? Então, gente, exame clínico de imagem, né, sanguíneo não existe, até porque o autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Não, a gente não está falando de uma doença. Então, hoje, tudo que você percebe de autismo é, via de regra, por comportamento, por atrasos comportamentais, por atrasos do desenvolvimento. E isso é medido, né, realmente pelos procedimentos de avaliação neuropsicológica e de avaliação comportamental, que já entra ali nas equipes multiprofissionais e é um serviço feito por psicólogo. Então, melhorei o ambiente, né? A partir do momento Isso. que houveram ali alguns pontos de atenções, eu melhorei esse ambiente, entendi que não surgiu nenhum reflexo diferente, né, do que já existia. Eu procuro essa equipe. Sim, para um processo Certo. avaliativo que discrimine realmente se a gente está falando só de uma alteração de ambiente, né, empobrecido, de estímulos, ou se a gente está falando realmente de marcadores em atraso. Entendi. Em quanto tempo que isso é fechado? É um processo, eu imagino, né? É um processo, varia muito, depende da disponibilidade da criança, dos familiares, do engajamento da criança no processo avaliativo. A gente tem processos avaliativos que duram 2 meses, quase 3 meses, assim como a gente tem processos avaliativos que terminam em 2, 3, 4 semanas, né? Então, são muitas as variáveis. Então, primeiro eu vou precisar de pais que realmente querem saber o que está acontecendo, né? Tem urgência nisso, não só para dar nome naquele comportamento, mas também para resolver o que é atraso. Via de regra, eu acho que é premissa, assim, mais importante que o diagnóstico é você estimular o que está atrasado. Porque é o que vai refletir na vida da criança lá na frente. Então, você pega aquilo que está atrasado, resolve primeiro, estimula primeiro, e o diagnóstico a gente vai fazendo um processo de construção. Meu filho foi diagnosticado, resolveu autismo. E o tratamento? Como que seria? Olha, nós temos Esse o desenrolar, acompanhamento, né? Vai ser aí depois da avaliação esse tratamento. Nós temos, como evidência científica aqui no mundo todo, desde a década de 40, a análise do comportamento aplicada, que é um processo científico, né, uma disciplina que veio oriunda da psicologia, da análise do comportamento, que é a famosa terapia ABA. Então, é a sigla aí do ABA, é a análise do comportamento aplicada. E aplicada a quê? As questões sociais. E as questões sociais são todas. Uma criança interagir na escola, responder uma tarefa, ser alfabetizada, conseguir ir para a festa do coleguinha e cantar o parabéns junto com todos. Então, é isso que a análise do comportamento faz. A gente pega aquilo que está atrasado, que está excedendo, que não existe e faz de prioridade na intervenção. Então, se a criança foi avaliada, o diagnóstico está fechado, no final da sua avaliação vai vir uma descritiva em concordância com o médico que fechou o diagnóstico da carga horária. E essa criança ela vai ser atendida em ambiente natural. Ela vai ser atendida em casa, com uma carga horária que vai variar aí de 2 a 10 horas por semana em casa, a depender do nível de apoio que ela precisa, né? De qual nível ela está enquadrada naquela situação de diagnóstico. E a gente avalia também nessa mesma oportunidade se ela vai ter demanda de fazer fonoaudiologia, terapia ocupacional, musicoterapia, psicopedagogia. Então, são indicativas terapêuticas muito individuais que vão estar sempre relacionadas ao que foi avaliado. Beatriz, e a gente sabe que a atuação da Ative, né, realmente é total, muito concentrada, né? Total não, porque eu acho que vocês trabalham outras frentes da terapia comportamental. Sim. Mas o melhor do cenário é a gente ter uma Ative, onde esse paciente, essa criança diagnosticada, ela vai receber todas as intervenções com essa equipe multidisciplinar. Mas e como que isso é realizado na esfera pública? Meu filho, né, eu realmente não tenho condição de consumir esse serviço na área privada. Meu filho foi diagnosticado como autista. O que eu faço a partir daí? Então,
O Brasil tem muito que caminhar em termos de políticas públicas para o autismo, né? A primeira notícia que a gente teve do Ministério da Saúde em termos de políticas públicas para a criança, para o adolescente, para o adulto com TEA, aconteceu ano passado, né? E em termos teóricos, isso já deveria acontecer, pensando que a data de conscientização do autismo foi marcada em 2007. Então, para isso acontecer em 2023, é uma lacuna muito grande, né? Infelizmente, nós temos um cenário de SUS ainda precário. Primeiro, nós não temos o número de profissionais suficientes, de fato, com as especializações e certificações que a área, né, e que os quadros clínicos demandam, certo? O segundo ponto, a gente tem falta de conhecimento dentro dos grupos políticos, né, de quem nos representa, né, de forma geral, não sabem o que é, nem como é feita essa intervenção. Mas eu imagino assim, não só falar de coisa ruim, né? Se a pessoa ela foi diagnosticada, ela precisa procurar pelo SUS, primeira coisa, né, é procurar a Secretaria de Saúde da cidade, levar o laudo, informar daquele diagnóstico para que ela seja encaminhada para um SER, né, que são os centros de reabilitação, inclusive aqui em Ceres nós temos. E nesse centro de reabilitação, ser inserido no serviço que estiver ali, de fonoaudiologia, terapia ocupacional, consulta com médico neuropediatra, com psicólogo. E é claro que o ideal seria acontecer como tem acontecido em Goiânia, Aparecida de Goiânia, que é o projeto TEA, né? Que está muito vinculado à AGIR ali, ao CRER, onde tem vários psicólogos para intervir com as crianças, que são psicólogos especialistas, enfim. Eu espero que um dia a gente chegue lá. Mas o caminho prático seria esse, procurar a Secretaria de Saúde para ser regulado aí num SER, num centro de referência, e se o município não tiver, né, essa criança está resguardada, né, e ela precisa chegar a um tratamento, mesmo que o município tenha que custear numa rede privada. Resumidamente, ainda é muito difícil na esfera pública desse autista receber um tratamento adequado e específico. Muito, muito difícil. Tem muito que caminhar. A gente precisa realmente de pessoas que entendam, né, do que é que a gente está falando. De transtorno do neurodesenvolvimento em si, de onde partir e como fazer. Mas eu tenho esperança de que um dia melhore. E você tem visto, né, não é nem o nosso tema aqui, mas você tem visto o próprio poder público investindo em profissionais com esse tema? Não. Isso tem sido tratado como políticas públicas? Eu acredito que não. Até porque a forma de seleção, muitas vezes, né, nos centros de reabilitação, elas são via licitação, então muitas vezes não consideram a formação, né? Eles querem um serviço que é mais barato, digamos assim. Então, a formação pouco importa. E para você fazer um negócio mal feito, só por fazer, é melhor que a criança não esteja ali. Exato. Porque ao invés de ganhar habilidade, ela vai perder as que ela ainda tem. Né? Então, assim, eu acho que brincar com a vida de uma criança, de uma adolescente, com o filho de alguém, né? Se fosse com a minha, eu não ia aceitar. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade nisso também. Eu acho que tem que partir da gente. Se você não sabe, se você não é bom nisso, não dê seu nome, não se inscreva, não vá, porque você não vai ajudar, você vai atrapalhar. Agora, se você é bom nisso, realmente, se você pode contribuir, aí eu acho que tem que entrar, tem que fazer, mas aí esbarra em outra coisa. A política pública não está pronta para custear quem de fato se formou nisso. É uma tristeza. É uma tristeza. Que é outro ponto. Beatriz, e o diagnóstico precoce? É importante? Muito. Tudo aquilo que você descobre no começo, né? Acho que qualquer condição clínica, você tem um prognóstico muito melhor. Então, a criança que ela é diagnosticada ali, primeiro, segundo ano de vida, a gente tem muitas possibilidades de intervenção precoce, de trabalhar todos os marcadores, todas as habilidades, e dá muito mais possibilidade de desenvolvimento para ela. Então, a gente bate muito nessa tecla de ficar atenta aos sintomas, procurar um diagnóstico precoce, porque a intervenção precoce ela é divisor de águas, certo? Aquela criança que ela é diagnosticada com 6, 7, 5, 4 anos, e os pais estão ali apressados por resultado, eles vão ter que entender que a gente vai ter que lidar com 4, 5, 6, 7 anos de atraso.
né? E a criança com 1, 2, eu não tô lidando com nenhuma história. Existe algum que caso chegou. da criança mostrar sinais depois de 4, 5 anos? Ou sempre é lá no início mesmo? Sempre é no início. É. Tem pai que fala pra gente, não, começou agora, menina. Aí eu falei, sério? Será? Então ele deixou de falar agora? Não, ele começou a falar com 3 anos. Então, Exato. sabe? Não, mas o Aham. pai dele falou com 3 anos. Mesmo Eu sei os quem falou graus com 3 anos. mais baixos? A fala que você Não. fala? Uma criança autista que fala... Tem, né? Tem. Né? E aí ela mostra... A mãe percebe com 4 anos. Existe? Mas a mãe Ou é porque a percebendo. mãe A mãe está negando. está negando? Está né? negando o sintoma. E aí, É muito mais já difícil, vai né? ser a próxima pergunta, que eu acho que esses pais, eles também precisam de muita ajuda, né? Muita. Eles também têm um acompanhamento dentro desse tratamento. Hoje, nós já conseguimos oferecer processo terapêutico para os pais também, né? Quando a Ative começou, a gente não tinha essa via, né? Mas hoje, graças a Deus, a gente consegue também. Porque vocês imaginem num cenário onde a gente tem um bebê, a gente estipula várias coisas e, de repente, você tem que se ver inserido numa rotina terapêutica, assim, enfadonha, né? Todos os dias indo para terapia, carga horária alta. Muitas vezes a criança podia estar em outras coisas, ela está ali fazendo terapia, não que não seja importante, para a demanda é o mais importante, né, para a situação. E essa mãe, esse pai, muitas vezes eles estão deixando de trabalhar, de cuidar deles, né, estão vivendo integralmente o autismo. E eu sempre costumo falar para os meus pais, né, ele é uma criança independente de ter autismo. É condição, tá? Então, eu sempre falo, nem tudo é autismo. É uma criança, ele vai dar birra, ele vai chorar. E do mesmo jeito que esse pai vai reconhecendo isso, a gente também tem que ir reconhecendo que esses pais vão ter fraquezas. Eles vão se sentir frustrados, cansados, ansiosos, né? Eles têm que brigar com o plano de saúde. Eles têm que brigar com prefeitura, né? Porque aí eles têm que brigar com várias coisas, com o médico, que tem que ir lá renovar o laudo. Agora, graças a Deus, está indo para o Senado, né? Pro laudo de TEA valer aí para sempre. Uma vez fechado o diagnóstico, não precisa renovar mais. Então, são muitas coisas que tem esses que Mas pais... assim, é um hoje, absurdo, ainda né? assim, Porque nossa, é um absurdo, é. ele deixa de ter? O autismo? É. A gente tem um termo que chama sair do espectro, que inclusive é muitíssimo falado, alguns profissionais concordam, outros não. Porque se a gente não está falando de doença, a gente não fala de cura, certo? Sim. E a gente tem a possibilidade terapêutica, por isso que a gente trabalha com o que é científico, de perder sintomas. Então, a gente vai perdendo sintomas, né? Barreiras de aprendizagem ali. E chega um momento que ninguém sabe, percebe nenhum sinal ou sintoma de autismo. Então, a gente considera que ele saiu do espectro. Ele consegue viver funcionalmente em qualquer ambiente. Seja social, de escola, com familiares, né? Mas ele para de ter a necessidade de estar estimulando? Sim. É? Sim, ele Não- alcança não os sabia. marcadores. Também não. Ele alcança os marcadores, ele recebe alta. Né? A Que gente já legal. deu alta para vários pacientes, graças a Deus, né? Sou muito grata por ter tido essa oportunidade de pegar crianças com muitos sintomas, passar ali por todas as etapas e liberar, falar, vai com Alegria, Deus, né? não Pros precisa pais, da gente nossa, mais. deve ser Nossa, muito bom. Exatamente. Então, assim, por isso que a gente trabalha de fato com comportamento, porque é isso que o autismo traz de atraso, né? Então, essa criança, ela não perde o diagnóstico, que é uma garantia legal para essa família, para essa criança, né? Mas o sintoma, sim. Vida E eu vou te funcional. questionar um pouco mais ainda sobre essa questão dos pais também receberem essa atenção, essa ajuda. Isso aqui na Ative hoje é uma realidade, né? Vocês conseguem apoiar os pais com esse processo terapêutico para eles, focado nisso. E lá, de novo, no público, como que é lidado com os pais? Olha, eu não tenho nem acesso a essa realidade, mas eu acredito que não funcione ainda, né? Os pais só levem ali as crianças. Pra vocês terem ideia, gente, a última notícia que a gente teve das intervenções de SUS, as sessões duravam 30 minutos. O que você faz em 30 minutos com a criança? É o prazo você chegar, até que você regulou ela ao ambiente, né? Que ela entendeu o que ela tá fazendo ali, tchau, pode sair. 30 minutos uma vez por semana, tá? É muito crítico, é muito crítico.
Enquanto o paciente que ele tem uma oportunidade maior, está vinculado a um plano de saúde ou particular, ele está ali fazendo 10 horas por semana na casa dele. 30 minutos contra 10 horas, que chegaram nesse número de 10 horas porque é importante, é o Sim. necessário. Uhum. É muito discrepante. É muito discrepante. E é doloroso também para a gente que está na área e vê, porque a gente vê tanta coisa errada, desde o processo diagnóstico, a forma de intervenção. Tem uma coisa que a gente sempre fala, que terapia ABA sem registro, sem dado quantitativo, sem um gráfico que mostra a evolução da criança, não é terapia ABA. Em qualquer esquina que você vá hoje, depois que cursos de ABA viraram comércio, né? Você vê gente intervindo em criança com TEA sem nenhuma forma de registro, sem nenhuma forma de evolução, sem nenhum dado para levar para os pais. Sem documentar isso pro Sim. avanço, Exatamente, e se intitula analista do comportamento. Você pergunta, tá, você é especialista em quê? Tem um curso de 30 horas de final de semana. Então, assim, a gente ainda tá tendo que lidar com isso. E às vezes essas pessoas, que é isso que eu falei, se você não tem um compromisso, não vá, né? Acontece muito no SUS, a incidência é ainda maior. Porque hoje a gente tem um crivo dos pais que cobram uma certificação, do plano de saúde que cobra a certificação porque quer saber o que está pagando e isso é justo, né? Mas ele no SUS o negócio vai passando mais desapercebido. Infelizmente. E é num ambiente que às vezes, não todos, é claro, né? Porque isso não é inerente à classe social, mas não podemos fugir dos fatos, da realidade. Talvez ali o meio, o contexto é o que mais precisaria de ter atenção em relação a estímulo, né? Do profissional. E eu vou te dizer que estrutura política para isso no Brasil a gente tem todinha. Toda. Desde uma formação, uma estrutura, a gente só precisa escolher bem quem representa e dar tudo certo. E o que já foi conquistado em relação ao autismo no Brasil, então? Se a gente for Eu vou citar de falar público. a nível de Goiás. Sim. Eu considero Goiás e São Paulo os estados que mais pensaram em políticas públicas para criança com autismo. Até porque tem mães muitíssimo engajadas, né? Que representam a causa, que vão atrás, que brigam realmente. A gente tem o TEA, que é essa clínica multidisciplinar, todinha pelo SUS, em Goiânia, e agora vai inaugurar em Aparecida de Goiânia. Trabalha pela base da regulação, né? O termo que eles usam, da regulação, e a criança tem acesso a todo o tratamento de evidência científica. Terapia baseada em análise do comportamento aplicada. São Paulo também tem esse trabalho e é um pouco mais forte em São Paulo por conta da USP, né? A USP abre as portas mesmo para seminário, para pais participarem, para ter grupo de pesquisa, né? Ribeirão Preto tem muito também projeto assim, Campinas. Então, eu acredito que futuramente Goiás já vai estar nesse patamar aí de pesquisas pela UFG, a PUC já tem bastante, né? A UNB também tem muita pesquisa, muito campo para as crianças serem atendidas ali dentro da universidade. Mas pensando em escala é muito pouco ainda, apesar de já ser um bom começo. Mas eu acredito que em outros estados isso ainda não seja realidade, infelizmente. Mas que bom que o nosso já caminhou, né? E uma pessoa adulta? Já você tem pacientes adultos que diagnosticam, você já diagnosticou depois de adulto o autismo? Já temos. E vocês acreditam que esse número só aumenta? É. Sim, principalmente de pais de pacientes. Você acha né? que é por causa da conscientização? Ela percebe que ela é diferente e vai atrás do cuidado do diagnóstico? O acesso à informação está mais fácil, né? Por isso que o número de diagnósticos aumentou. As pessoas elas têm mais liberdade de falar da dificuldade delas. Então, eu tenho muitos pais que falam assim, gente, eu era desse jeito, eu detestava barulho, eu não gostava de ir em festa. Sempre tive muita dificuldade de apresentar um trabalho lá na frente. Mas todo mundo falava que era preguiça, eu achava que era preguiça mesmo. E aí o filho é diagnosticado com autismo. Não se falava muito antigamente, né? Não, e assim, era um negócio meio velado, né? Quando falava, ele é assim mesmo, o pai dele também é, o meu fulano também era, então ficava por isso mesmo. Era tão herdado e tão falado, mas ninguém sabia o que era, né? E esses pais estão buscando avaliação. Eles querem ser avaliados, eles querem ter o diagnóstico, não para fazer alguma coisa, mas para buscar um processo terapêutico, inicialmente,
E vocês acreditam assim que a gente percebe que facilita tanto quando o pai se reconhece com autismo, a forma dele perceber e lidar com o filho é outra. Totalmente diferente. Porque aquilo que ele poderia se estressar ou culpar, ele fala, não, gente, calma. Totalmente compreensível. Sim, a gente vai lidar com isso de outra forma. Então, vários pais nossos hoje já procuraram avaliação, receberam a confirmação diagnóstica, tanto do laudo psicológico quanto do médico, né? E nós tivemos pessoas também que são do nosso convívio e que buscaram um diagnóstico, né? Assim, gente, e foi até depois daquela corrida do ano passado que a gente fez, do Te Apoio, né? Que a gente falou disso lá e as pessoas começaram a chegar. Ah, eu quero fazer porque eu escutei falando. Ah, eu sabia que eu tinha autismo a vida inteira. Tava muito claro para mim, mas eu só não sabia dar o nome, né? E a gente faz os direcionamentos para esse adulto terapêuticos, né? E as pessoas, elas se desprendem. Então, às vezes é uma pessoa que não para num trabalho, não conseguiu, já começou 4, 5 faculdades e não terminou. E às vezes não entendia o que estava acontecendo, por que dessa desregulação emocional de comportamento. E parece assim, deu o nome, é isso, fala, entendi. Resolvido. Aí a pessoa caminha. Aí o que estava travado segue. Porque às vezes você nomear uma dificuldade que você tem, que antes você era culpado por isso, você fica mais leve, você lida melhor com isso e você fala, você que não sabia de nada. Agora eu entendi aquilo que eu tenho. Principalmente falando com um profissional, né? Exatamente, eu vou cuidar disso. E aqui em Séries eu estou muitíssimo feliz, as pessoas estão buscando muito saber. Estão indo atrás. Tem o tratamento e tem a alta também? Tem. É claro que a gente o vai foco estar é esse, lidando, né? o foco é esse. A gente vai estar lidando com 30 anos de dificuldade, né? 40 anos de dificuldades. Então, algumas marcas, elas vão ficar. Marcas de história de vida que foram traumáticas, né? De processos escolares que foram, né, fadados ao fracasso, porque não encontrou boas pessoas para estimular isso, né? E tudo bem, nessa época não existia. E hoje a gente consegue o quê? Manejar essa crença que está errada, essa emoção que desregulou, né? E dar uma sequência, melhorar o relacionamento, o casamento, dar mais abertura para falar de sentimento, de viver novas experiências, né? A gente consegue dar mais liberdade para o adulto nesse sentido. Volta naquela data, Beatriz, que você falou 2007. Em 2007, levantaram a bandeira que existe. Em 2007, né? O 2 de abril foi nomeado aí pela ONU como o Dia da Conscientização do Autismo. E isso aconteceu justamente para que fosse falado, né, em termos de direitos, de possibilidades diagnósticas, de tratamento. E desde então a data virou um marco no mundo todo. Então, sempre 2 de abril tem vários movimentos, né, no mundo todo para que seja falado disso. E Tá que lembrando, isso né? foi falado lá em 2007, certo? Sim. Falou, ó, existe isso, a gente precisa, existe não, né? A gente precisa falar mais Dessa sobre realidade, isso, dessa né? realidade. Mas desde quando se fecha diagnósticos de autismo? Desde sempre. O que a gente data em termos científicos, né, análise do comportamento, desde a década de 40, nós já temos muita clareza diagnóstica para autismo. Mas eu acredito que aqui no Brasil foi ficando mais próximo da realidade na década de 70, 80, né? Quando a gente já tinha esse acesso ao diagnóstico. Mas era um acesso ao diagnóstico a quem tinha uma boa condição financeira para ir para grandes centros, né? Para ir para São Paulo, por exemplo. E isso veio chegando aqui para nós ali no final da década de 90, né? Por ali, se eu for pensar nos meus professores lá da PUC. E veio à tona agora, meados de 2007 para frente. Sim. Aumentou muito o número, né, de literatura, disso ser falado. Para você ter uma ideia, as primeiras equipes de intervenção de Goiás, elas vieram de São Paulo. Inclusive, eu fui estagiária numa delas na minha época de aluna, para depois começarem as equipes aqui. Porque assim fica super justificável a questão de muitos adultos, Sem né, diagnóstico. tomar essa consciência hoje e ir à procura desse diagnóstico, né? Sim, exatamente. E que bom que tem hoje, né? Com Falo certeza. Falo assim, é tardio se a gente for pensar que poderia ter ajudado em outras coisas, mas que bom que veio, Sim. né? Que bom que a gente pode ajudar agora. Perfeito. Quais são os direitos e benefícios sociais dos autistas? Graças a Deus, hoje nós temos muitos, né? A realidade, ela fala a favor da pessoa diagnosticada
com autismo. Então, nós temos a redução de IPI, né, na compra de carros, a gente tem o benefício de passagens aéreas para o acompanhante, a gente tem as vagas especiais hoje, né, os cordões de identificação para atendimento prioritário, né, apesar de que culturalmente a gente precisa ser muito educado do que significa um atendimento prioritário, do que são as necessidades das pessoas com deficiência, né, do idoso, então disso tudo. E claro que reflete ali na questão do autismo. E já foi tantas vezes mídia, né, o pessoal não respeitar o direito do outro, e a gente precisa melhorar um pouquinho. Mas em termos de direitos, falei só alguns aqui, porque eu não vou lembrar de todos. Mas nós temos um livro bem legal, eu acho que a gente encontra ele na internet facilmente, que fala Direitos da Pessoa com Autismo. Ele é maravilhoso. A gente sempre traz ele nos cursos que a gente faz de análise do comportamento. Eu poderia ter até olhado, né, para falar mais alguns, mas eu lembrei só desse. Tem uma lei também, né? Romeu Mion. Romeu Mion é uma delas, né? A gente tem a lei Berenice Piana, que é a mais forte delas, que a Berenice Piana era mãe de uma criança, né, atípica. E essa lei traz vários direitos, principalmente na inclusão escolar. Esqueci, ó, a mais importante da inclusão escolar. Da pessoa poder ter apoio, né, especializado dentro da escola, da adaptação dos materiais, do ajuste do tempo para fazer alguma tarefa, alguma atividade, né? Além de outros direitos também que essa lei traz. E a do Romeu Mion é mais recente, né? E vem realmente para complementar. Inclusive tem a carteirinha, não é? Da Romeu Mion, a carteirinha que você apresenta para ter prioridade de filas, né? Aqui no Goiás já faz, né? Na Polícia Civil, acho que já deve estar até no VaptVupt também. Faz a carteirinha de identificação da pessoa com autismo. Já sai com um cordãozinho ali, né? Para sinalizar a prioridade, enfim. E que dá direito ao uso das vagas, né? Do embarque prioritário. Esse acompanhamento na escola... em escola pública, a criança tem, pela lei, tem o direito de ter uma pessoa especialista? Tem também. Só que houve uma movimentação recente em Goiás para trás. Que antes isso estava muito claro, né? Que a pessoa com autismo, com TDAH, com dislexia, ela tinha acesso realmente ao apoio especializado. Só que esses retrocessos, o que eles fizeram? Agora, um apoio fica com 4, 5, 6 crianças com diagnóstico diferente. O que ela vai fazer? Sobreviver, né? Porque eu acho que ela não vai conseguir apoiar aqueles alunos no que eles precisam. Cada uma com condição diferente. Com necessidade diferente. Sim, e para vocês terem uma ideia, às vezes a demanda é tão alta que os pais preferem pagar o apoio especializado para ir para dentro da escola. Então, os pais custeiam, né, acompanhante terapêutico para estar ali no ambiente escolar, porque muitas vezes a escola que é privada não vai oferecer, ou não tem condições de oferecer para todos ali, que a gente também entende que o número está aumentando de diagnóstico, não é toda a realidade que contempla. E na instituição privada? Nas escolas? Isso. Tá, tudo bem que pode não ser fornecido. Em termos de legislação, deveria. O pai pode exigir, ele está amparado por isso. Mas, em termos práticos, dificilmente acontece. Aqui na nossa região, a gente já tem escolas que cumprem com essa realidade, né? O Colégio Álvaro de Melo já cumpre essa questão do apoio em sala de aula para criança com autismo, né? Mas até agora é a primeira escola, né? Que abriu as portas e que teve esse reconhecimento legal do apoio em sala de aula para as crianças com autismo. Nas outras escolas e nos outros municípios, quando a escola não oferece, o pai tem custeado. E pode, né? Também pode, porque não vai deixar a criança desamparada, mas não precisaria, né? Os pais fazem isso, muitas vezes, para não ter um conflito interno dentro da escola, porque por outras variáveis tá tudo bem ali, né? Então, o pai prefere, não vou comprar essa briga, não. Vou me dispor, então vou me dispor, vou custear o meu AT escolar e tá tudo certo. Eu vou te dizer que muitas vezes, quando custeia, é muito melhor, porque a gente supervisiona essa pessoa, a gente controla todas as variáveis dentro da escola, adapta material e a gente tem uma resposta mais rápida. Mas não é todo mundo que consegue. Claro. Então, a gente teria que ter realmente esse consenso. Eu não sei como é que vai ficar essa questão da legislação em Goiás, mas me preocupou muito. Sabe o que é meu sentimento, né? Ouvindo você falar, apesar de não ter um filho autista, mas conhecer, né, várias amigas, vários
sobrinhos, né? Que a gente chama queridos, que são autistas, a gente tem muito para avançar ainda. Muito. Muito, mas assim, A gente está muito. engatinhando, né? Em termos de informação mesmo, de tudo. Principalmente no setor público, né? Eu queria muito poder ajudar mais. No sentido, né, de abrir portas. Hoje, a gente tem uma notícia boa. A gente tem vários municípios aqui ao redor que custeiam para os pacientes aqui dentro da ATIV. Então, a gente tem pessoas de Hidrolina, de Santa Terezinha, Jaraguá, que a prefeitura custeia a intervenção inteira, porque não tem na cidade. Então, assim, aí parece que foi fácil, né? Não, foi um processo judicial, mas os familiares sim. conseguiram. O que é a ATIV? A ATIV, gente, é uma equipe multidisciplinar. A gente fala que nós sobrevivemos e começamos de parcerias, né? Lá em 2015, quando eu voltei para as séries, eu encontrei a Ana Adelaide por aqui e a gente virou uma dupla desde então. Eu atendia no Pio 10 e a gente já, em 2016, fazia ali as intervenções com crianças com autismo, né? E a gente foi ampliando isso, conhecendo mais pessoas, trazendo mais profissionais. Aí logo chegou a Luciele, fono. E aí depois chegou a Jéssica, fono, a Thaís, psicóloga. E a equipe foi crescendo. Hoje nós temos 32 ATs aqui no Centro-Norte goiano, espalhados nas cidades aí, fazendo os atendimentos domiciliares, né? E a sede da ATIV aqui em Séries. Então a gente faz um trabalho multiprofissional mesmo, desde a avaliação, a intervenção domiciliar, fonoaudiológica, de terapia ocupacional, né, de psicopedagogia, de supervisão e orientação de pai e de escola. Então, a gente realmente tenta fazer aquilo que é justo e previsto pela ABPMC, que é a Associação Brasileira de Medicina e Psicologia do Comportamento. A gente tem várias normativas a serem seguidas para que você seja considerado uma equipe multiprofissional em análise do comportamento, né? Inclusive, eu e a Ana estamos num processo de certificação do CABA-BR e do QBA, que é a certificação máxima em análise do comportamento, para que possamos, né, seguir oferecendo aí atendimento de qualidade. Perfeito. Perfeito. Dá um recadinho pro pessoal da empresa que está nos apoiando aqui com esse episódio. A AgroGold tem nos ajudado bastante aqui. Olá, pessoal. Aqui é a Vanessa e junto com a Ana, nós estamos super empolgadas em apresentar o nosso incrível patrocinador, a AgroGold. E é graças à AgroGold que nós temos episódios maravilhosos toda semana. Isso mesmo, Vanessa. A AgroGold não é só uma loja, é a referência no estado de Goiás quando falamos de moda country. Eles realmente entendem do assunto. É incrível a variedade que eles têm. Vestuário adulto e infantil, acessórios deslumbrantes como cintos e botas e até itens de selaria. A AgroGold, como uma gigante da moda country do nosso estado, tem lojas físicas em Itapaci, Uruaçu, Rubiataba e em Porangatu com uma loja nova e linda. A empresa ainda possui uma loja virtual completíssima pelo site agrogoldcenter.com.br. Tudo isso graças ao visionário Clayton, a mente por trás da AgroGold. Ele sempre traz novidades incríveis toda semana. Então, se você é apaixonado pelo estilo country, quer descobrir esse mundo, a AgroGold é o lugar. Muito obrigada, AgroGold, como patrocinadora oficial do nosso podcast, o Agora Pode. Acompanhe a AgroGold nas redes sociais e visite o site. Fiquem ligados nos episódios que vamos mostrar tudo dessa empresa incrível para vocês. Beatriz, muito obrigada, viu, pelo seu tempo, pela dedicação, pelo esforço, pela mobilização, né? Esse movimento que você encabeçou aqui na nossa região. A gente considera muito importante, por isso que nós quisemos, né, a sua presença aqui nesse episódio, muito próximo da data de conscientização. Sim. Então, ninguém melhor do que você, como especialista, como realmente encabeçando esse movimento para trazer informação de qualidade, informação séria, né, para contribuir conosco. Obrigada. Eu que agradeço. E eu esqueci de falar do projeto que nós temos, que é um projeto social, o Te Apoio. O Te Apoio existe desde 2019 e o intuito realmente é levar informação científica e segura. É um projeto 100% gratuito para a sociedade mesmo. E esse ano nós vamos ter a 5ª edição, que é o Te Apoio 2024, que vai ser uma roda de conversa com a médica neuropediatra Giânia Damasceno, né, na Associação Médica, para pais, professores, familiares, né?
Uma pena que a gente já encerrou as inscrições. Ah, já tá limitado. Já, a gente teve que seguir ali o número do auditório, mas todos os anos nós temos o Te Apoio. E a gente sempre divulga justamente para atingir o público que ainda não tem informação. Perfeito, que bacana. E eu quem agradeço a oportunidade. Estamos à disposição de vocês. Obrigada. De nada. Tchau, pessoal. Não esqueça de curtir, mandar pro coleguinha, dar uma moral aí pra gente. Até mais, tchau, até a próxima.